estas coisas com temor e confiando no Senhor. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Vamos orar para iniciar esse momento, quando vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã. Senhor amado, nós precisamos aprender a confiança. Nós precisamos aprender a dependência. Nós precisamos aprender a segurança. Aprender muito mais, Senhor, do que aquela que já nos permite viver em nossos corações. Vivê-la, Senhor, de maneira que nos encontremos plenamente em paz em todo momento, em toda situação, em toda circunstância. A Deus, abençoe-nos no estudo da Tua Palavra. Abençoe-nos, ó Deus, nesse tempo, quando temos estudado a história do Teu povo e temos visto o Senhor como o grande governador sobre tudo, o grande Senhor sobre toda a sua própria criação. Senhor soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, o Senhor tem governado a história através de pessoas. E Te damos graças, Senhor, porque essas pessoas, elas jamais sairão do curso que o Senhor tem traçado dentro da Tua história redentora. Obrigado, Pai. Abençoe-nos iluminando-nos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, meus irmãos, e já voltamos para continuar estudando a palavra do Senhor. Vigiai, ora, o coração pequeno, temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar ao meio-dia. Sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar, do dia ao fim, após os teus ligares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar. E sem cessar, vigia toda está.
Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar vigiarei, orar. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15. Esse capítulo, ele mostra um momento bem particular da vida de Saul, quando é destacada aqui por Deus, e Samuel é o instrumento para isso, a desobediência de Samuel e a rejeição que Deus passa a ter de Saul como governador do seu povo. A partir do verso 17 diz assim: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos de meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e adorou o Senhor. Eu creio que muitos devem se lembrar, e muitos de vocês, meus irmãos, devem ter ouvido histórias sobre o grande corredor de Fórmula 1, não dos maiores e melhores do mundo, Ayrton Senna da Silva. Os tatuianos lembram-se bem dele. Meus irmãos, 1988, Campeonato Mundial indo para o seu final, Grande Prêmio de Suzuka, no Japão, e Ayrton Senna precisava vencer essa corrida para ser, pela primeira vez, campeão mundial.
Ele estava na frente, na largada, e quando acontece a largada, um erro de cena faz com que o motor apague e ele larga em 16º lugar. Meus irmãos, alguns têm considerado esta corrida a mais fantástica que Ayrton Senna correu. Ele sai em 16º lugar e na 11ª volta ele já estava em terceiro. E no final da corrida, ele vence e se torna pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1. Irmãos, eu sei que é muito importante uma boa largada. Mas mais importante do que uma boa largada é uma boa chegada. Saul, na sua história, nos mostra um momento, particularmente, em que ele larga muito bem. Afinal de contas, ele é escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele é ungido por Samuel, o que caracteriza a presença do Espírito Santo conduzindo para que ele fosse um rei de fato abençoado e fosse alguém que conduzisse o povo de Deus da maneira como o povo precisaria ser conduzido. Irmãos, vitórias vieram, Deus estava com ele. E nós vemos a história de Saul conhecendo um pouco as escrituras no primeiro livro de Samuel, e vemos que aqui está um homem que largou bem e que terminou a sua jornada muito mal. Desobediência e rebeldia. Isso trouxe da parte de Deus rejeição com relação a este rei, a este homem que tinha tudo para largar bem e terminar bem. 1 Samuel, capítulo de número 15. Eu li uma parte dele apenas, para não ficar muito longo o texto, não é a nossa leitura. E ele mostra exatamente essa situação e essa condição. Uma condição de desobediência e que resultou na rejeição de Deus para com o governo dele sobre o povo do Senhor. Ele tinha tudo para se tornar um bom rei, se tornar um rei bem-sucedido. Só que as Escrituras nos mostram que a rebeldia dele o levou a ser rejeitado por Deus. As Sagradas Escrituras, meus irmãos, nos ensinam que a rebeldia nunca passou, não passa e nunca passará desapercebida aos olhos de Deus. Nunca, em momento algum. Romanos 10:21 nos diz assim: quanto a Israel, porém, todo dia estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. Conhecendo um pouco da história de Israel, nós observamos, meus irmãos, aquele povo como um povo que, também como Saul, largou muito bem quando ele sai como povo da terra do Egito. Deus os conduz agora encaminhado em direção à terra de Canaã. E, meus irmãos, um povo que largou bem, mas que teve problema no meio do caminho e chegou mal, porque pereceram no deserto e apenas os seus filhos, com exceção de Josué e Caleb, entram pela terra de Canaã. 1 Timóteo 9 diz assim: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. O texto continua falando sobre isso. É para transgressores e rebeldes. Meus irmãos, o povo de Israel estava vivendo assim. Vamos definir um pouquinho aqui, vamos rapidamente esse termo, rebeldia. Para isso eu fui buscar ajuda, né, dos universitários. Eu fui para o Michaelis, Dicionário da Língua Portuguesa Online. Ele define rebeldia da seguinte forma: ele traz a definição da seguinte maneira: é o ato de rebelar ou rebelar-se. 2. É a qualidade do rebelde, né?
evidentes dentro da conceituação do termo. Rebeldia, ato de lutar contra alguém ou alguma coisa, usando força ou argumento, oposição e resistência. E 4, comportamento que se caracteriza pela desobediência obstinada ou rebeldia. Meus irmãos, nós observamos Saul, né? De fato, ele se opondo contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus e argumentando com Samuel com relação às suas atitudes, tentando justificar-se. Nós temos muitos textos do Velho Testamento que falam sobre a rebeldia do povo de Israel. Essa nação, ela é comparada a filhos e filhas rebeldes, né? Deus compara-os a filhos e filhas que, afinal de contas, se rebelam, caminham contra os seus próprios pais, que escolheram viver no pecado, o que é, aos olhos de Deus, ato de grande maldade. Jeremias 3:23 diz desta forma: na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Vejam a dureza das palavras ditas por Jeremias aqui ao povo de Deus, né, antes da sua caminhada e dos seus 70 anos de cativeiro. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestar um homem. A rebeldia desse povo foi muito grande. Usando uma linguagem rural, uma linguagem do campo, o profeta Oséias, ele faz uma comparação, né? Uma comparação que pode parecer até grotesca, mas é uma comparação normal e natural para o contexto rural que Oséias vivia. Ele compara a Israel como uma vaca rebelde. Vejam só. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Ele compara Israel com uma vaca rebelde que não aceita absolutamente o cuidado daquele que está cuidando dela. Esse ato de rebeldia que as Escrituras nos mostram declara que o povo de Deus estava vivendo em práticas horríveis de pecado. Estava vivendo em pecados que entristeciam, usando uma linguagem nossa, o coração de Deus. Estavam enganando uns aos outros, estavam sendo injustos. Aqueles que deveriam julgar as causas de maneira justa estavam sendo subornados. Os sacerdotes estavam vendidos, os profetas estavam profetizando o que os reis queriam. Irmãos, as Escrituras nos mostram a jornada do povo de Deus, como ela estava caminhando. Isso incluía fortemente um ato de rejeição de Deus através da idolatria. Aqui, essas expressões que eu estou usando com relação ao povo estendem-se além de Samuel, tomando ali o período da monarquia. O povo sofre exatamente pela sua rebeldia. O povo sofre porque decidiu caminhar em direção contrária àquele que é o seu Senhor. Hoje nós somos filhos de Deus, cristãos. E como filhos de Deus, meus irmãos, a rebeldia não pode fazer parte da nossa vida. Afinal de contas, nós temos dentro da nossa natureza humana caída uma nova situação implantada em nós através de Cristo Jesus. Passamos a ter uma vida agora com uma ótica diferente. Olha o que Paulo nos afirma. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ele não diz as coisas antigas passarão. Paulo diz as coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo, então vivam o novo. Pedro, no capítulo 1 da sua primeira carta, verso 22 e 23, nos diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente incorruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Meus irmãos, somos novas criaturas. Cristo implantou em nós uma nova condição. Então, como filhos de Deus, não nos cabe uma vida de rebeldia. Ser rebelde, meus irmãos, é o mesmo que chegar para aquela velha inclinação que nós tínhamos e dizer a ela: volte a ter domínio sobre mim. Tenha domínio sobre mim novamente. E Paulo está dizendo que não é legítimo isso. Isso é legítimo para aqueles que não estão em Cristo. Afinal de contas, é a única coisa que eles conhecem. Mas para aquele que está em Cristo, essa inclinação não pode ter mais lugar. Paulo chama-nos a atenção e pede para fugirmos desta situação. Vejam o que ele diz em Romanos, capítulo 6. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. É convidar para as antigas paixões para voltarem a ter domínio sobre nós. Não nos cabe, meus irmãos. A rebelião e aquele que está em Cristo. A palavra de Deus ensina-nos que, como pessoas que estão em Cristo Jesus, nós devemos respeitar, meus irmãos, afinal de contas, as autoridades que estão sobre nós. Afinal de contas, estamos falando sobre isso. Aquele que é autoridade sobre a nossa vida. E, estendendo um pouco mais, nós vamos olhar a situação e entender que, afinal de contas, assim como aconteceu em Israel, Deus está governando sobre nós através de pessoas que Ele levanta para esse governo. Foi assim, meus irmãos, quando Ele levanta lá atrás a Moisés, né? Levanta Moisés para ser o seu representante ali, o seu governo junto do povo. Depois de Moisés, Josué assume essa liderança. Quando da morte de Josué, Deus levanta pessoas para liderar, afinal de contas, o povo tinha os seus líderes, os anciãos. E Deus vai levantar, meus irmãos, diante deles, homens para serem, de fato, a sua forma de governo, diante da rebeldia e diante do arrependimento do povo. O período dos juízes mostra isso. E nós entramos no período da monarquia e os reis, segundo Deus, aqui em 1 Samuel, eles se tornariam a voz de Deus ao povo. Eles teriam a função de governo. Não exerceriam uma função profética, mas teriam a responsabilidade do governo. E Deus levantou profetas para falar a eles. E os profetas eram a boca de Deus junto dessas autoridades. Então as Escrituras vão nos ensinar o respeito às autoridades, e não a atitude de rebeldia. Sejam elas as autoridades civis ou as autoridades religiosas do nosso tempo, né? Dentro da nossa denominação, dentro da nossa igreja, dentro da comunidade da fé. Romanos 13:1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Estamos vivendo debaixo do governo de Deus, e Deus usa essas autoridades
para conduzir a nossa vida. Porque, afinal de contas, a tendência à rebeldia é muito grande da nossa parte. E como as Escrituras nos dizem, as leis existem exatamente por causa desse ato de rebeldia que é tão constante em nossa vida, diante de cada um de nós, os nossos atos cometidos contra o próprio Deus. Ele usa, meus irmãos, essas autoridades, que, assim como Israel, nem sempre são justas como precisariam ser. Então, nós temos, por obrigação, segundo o apóstolo Paulo, orar por elas. Veja o que ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando, meus irmãos, entretanto, a justiça ela está sendo colocada em risco, quando a palavra de Deus, os princípios dela estão sendo rejeitados, violados, nós vemos que, biblicamente, estamos desobrigados da situação de obediência. As Escrituras nos desobrigam desta responsabilidade de obediência quando aqueles que governam estão sendo injustos. Só que é importante, meus irmãos, observarmos algumas coisas. Olha o que Pedro diz. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós precisamos tomar cuidado com essa expressão: o importa obedecer a Deus do que aos homens. Por que tomar cuidado? Porque nós temos uma grande tendência a colocar homens e Deus dentro de duas esferas em que criamos aqui uma separação e afirmamos que aquilo que é de Deus é o que é religioso e aquilo que não é religioso não é de Deus, é a coisa dos homens. Então, eu não devo obedecer aos homens, estejam eles certos ou errados, e devo obedecer à religião, aos aspectos religiosos, quer estejam eles certos ou errados. É um erro que cometemos. Obedecer a Deus implica obedecer à sua vontade e à sua verdade. Obedecer aos homens implica em obedecer à desobediência à palavra de Deus e à sua verdade. Então, quando olhamos para Atos e o contexto do versículo que está ali, eles estão afirmando que eles não deixariam de pregar a palavra de Deus. E eles fariam isso porque importa muito mais obedecer a Deus, que disse que eles deveriam anunciar a palavra do Senhor, a palavra dele, do que eles que estão tentando impedi-los, através de uma ordem, uma determinação, uma ameaça, de proclamar e pregar a palavra do Senhor. Então, eu prefiro obedecer a Deus, melhor é isso do que a vocês. Vocês estão tentando nos impedir de fazer aquilo que Deus tem nos dito. Então, nós não devemos obediência a vocês. Então, é preciso tomar cuidado, ter muito discernimento, para não cometermos terríveis equívocos, imaginando que obedecer à denominação, obedecer à igreja, obedecer ao grupo religioso é obedecer a Deus, quando muitos estão distantes da palavra do Senhor, sendo grupos religiosos. E afirmar que tudo aquilo que não é esfera religiosa é de homens e então eu devo rebeldia a eles. Nós temos isso acontecendo dentro desse nosso período de pandemia. Obedecer ou não obedecer aquilo que as nossas autoridades dizem ter que acontecer para que haja segurança com relação à saúde. Há divergência de opiniões que estão
acontecendo dentro dos mais diversos segmentos religiosos. Nunca devemos nos esquecer que há formas corretas para essa desobrigação. Então, isso significa que devemos saber como fazer também. Vejam, palavras indecorosas, motins, exposição nas redes sociais não são meios legítimos de não sujeição às autoridades constituídas. Há meio para fazê-los, meus irmãos. Meios legais, meios lícitos, meios legítimos. O que nós não podemos fazer é termos atitude de desonra com relação a essas autoridades, a nossa igreja, a Igreja de Cristo, e acima de tudo, de todas as coisas, a Deus e ao seu santo Evangelho. Nós observamos isso na vida dos amigos de Daniel, né? Capítulo 3, versos 16 e 17. Mesaque, Sadraque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Eles não criaram, diante daquela situação injusta que estavam vivendo, eles não foram rebeldes contra o rei. Foram firmes, foram seguros na sua convicção. Mas não foram amotinadores, não foram indecorosos, não foram pessoas desrespeitosas. Simplesmente souberam como caminhar com uma postura correta, uma direção contrária ao que a lei babilônica estava estabelecendo. O verdadeiro cristão, o bom cristão, meus irmãos, ele mede suas palavras, porque ele está seguro de que aquilo que ele diz vai trazer como resultado crescimento maior ou menor, o seu bem-estar diante do Deus Todo-Poderoso. Veja, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, o que nós fazemos, o que dizemos aqui, está sendo, com aspas, anotado no caderninho divino. Vamos ter que prestar contas de cada uma delas. Voltamos aqui, meus irmãos, a Saul, esse rei que se mostrou rebelde contra Deus. Vemos alguns aspectos. Primeiro, a rebeldia de Saul implicava em um descumprir das leis do Senhor. Deus tinha dado ordens a Saul e fez isso através de Samuel, para que ele matasse os amalequitas, para que eles não saqueassem os amalequitas de forma nenhuma. Tudo devia ser destruído, o povo banido, e eles deveriam eliminar a todos. Nada devia ser roubado, nada devia ser saqueado, nada devia ser trazido. Meus irmãos, Saul não obedece às ordens do Senhor. Ele não obedece aquilo que Deus, através da sua palavra, lhe havia dito. Ele simplesmente ignora, ele simplesmente deixa de lado, ele simplesmente caminha em desrespeito ao próprio Deus. Ele estava com 200.000 homens da tribo de Israel e 10.000 da tribo de Judá. E assim ele vai para a batalha, meus irmãos. O que era para ter feito? Era para destruir o exército inimigo. Era para destruir o seu rebanho. Era para matar o seu rei. E não é isso que ele faz.
E por isso não demorou muito para o mal vir sobre a vida de Saul, por causa dessa atitude de rebeldia que ele teve. Não demorou muito tempo isso acontecer. Tem uma expressão interessante aqui nas Escrituras. Verso 11, verso 10, verso 11 do capítulo 15. As Escrituras dizem assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. É interessante observarmos as Escrituras nos registrando esta palavra. Deus se arrependeu de haver constituído Saul rei. É bom entendermos que arrependimento aqui em Deus não é a mesma coisa que arrependimento em nós, pessoas. Enquanto em nós, pessoas, falar em arrependimento significa ajustar o curso, ou arrepender-se significa eu fiz uma coisa que não estava certo, estou corrigindo, eu fiz uma coisa que não era boa e estou voltando atrás. Não é, meus irmãos, a atitude com relação a Deus. Afinal de contas, Deus não vai rascunhar nada, não é para fazer com que o seu plano seja revisado e revisto o tempo inteiro. Deus não faz isso. Deus não estabelece um plano e depois ele vai ver se esse plano funciona. Então, o arrependimento aqui, ele tem uma conotação diferente quando referido a Deus em relação a nós. Porque em nós, arrependimento significa termos feito algo que, afinal de contas, nós não deveríamos ter feito daquela forma. E só agora nós percebemos o que fizemos por uma ou outra razão, às vezes até por egoísmo ou egocentrismo, né? Não gostaríamos de tê-la feito. O arrependimento de Deus em relação a Saul. O arrependimento do Senhor em relação a Saul acontece porque o rei deixou de seguir a vontade dele, deixou de seguir e executar aquilo que ele havia dito. Então, a palavra que é traduzida para nós aqui em português, que significa arrepender-se, tem o sentido de lamentar. Esse é o sentido da palavra ali dentro do texto hebraico. Essa expressão com relação ao nosso Deus, ela deve ser entendida como uma mudança de atitude em relação a Saul. Deus, ele não está arrependido como nós temos feito algo e agora voltarmos atrás porque cometemos um erro, cometemos um equívoco. Não. Com relação a Deus, significa que agora ele vai mudar de atitude com relação a Saul. Ele ungiu a Saul rei, agora ele vai destituir Saul do trono. Então, esse ato de arrependimento significa que eu não vou preservar Saul como rei. Eu vou movê-lo da sua função. Eu vou movê-lo do seu ofício. Eu vou movê-lo do governo que ele tem sobre o meu povo. Então é diferente. Deus não executou um plano que não deu certo e agora está tentando arrumá-lo. Nada disso. Deus está mudando a sua atitude. Eu coloquei como rei, eu estou tirando como rei. Não porque não soubesse o que iria acontecer, mas porque chegou o momento da mudança na vida do povo de Israel. Deus, ele não admite o pecado, meus irmãos, ele é intolerante com relação a isso. Ele é, sim, compassivo e ele é longânimo, mas não é alguém, não é o ser que simplesmente faz vistas grossas e que age como se tudo estivesse bem. Deus não tolera o pecado, por isso, meus irmãos, ele não deixa que Saul continue sendo o rei de Israel.
ele não permite que Saul continue a dirigir o seu povo. Dessa forma, nós vamos ver que Deus rejeita a Saul no governo de Israel. E Samuel é o instrumento para dar a notícia. Rebeldia, desobediência, meus irmãos, e a teimosia desse primeiro rei, eles só atraíram sobre ele, Saul, a ira de Deus. A ira de Deus veio sobre ele. É interessante que Saul, ele vai para oferecer sacrifício. E é interessante uma coisa. Deus, ele está irado contra Saul, não porque ele não se agrada do sacrifício oferecido a ele. Nem era esse o maior problema ali, mas por causa da desobediência desse homem com relação à verdade que Deus havia lhe dito e havia ordenado que ele cumprisse. As Escrituras dizem, né, que Samuel diz a Saul que Deus não se agrada dos sacrifícios, da gordura das ovelhas. Ele não se agrada disso quando a desobediência está presente. Deus não se agrada de sacrifícios que são oferecidos a ele, mas se agrada da obediência do seu povo à sua palavra. Irmãos, muito mais do que sermões bem pregados, do que hinos bem entoados por orquestras bonitas, por grupos musicais muito bem organizados, corais, equipes e tudo isso. Muito mais do que tudo isso, meus irmãos. Deus requer obediência do seu povo. É o que ele quer. Hoje nós invertemos tudo, dizemos que é para a glória de Deus e fazemos as coisas como nós bem entendemos. E sabendo que devemos fazer o melhor para Deus, organizamos a melhor equipe, os melhores sermões, os melhores hinos, né, com letras bíblicas e tudo isso. Mas se por trás não houver um coração obediente, isso não servirá de louvor, adoração. Não casará com o que as Escrituras dizem. Oferecer o corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. Vejam, Deus não rejeitou o sacrifício. Não estava rejeitando o sacrifício. Deus estava rejeitando aquele sacrifício por causa da desobediência. Deus não rejeita absolutamente, não quer que preparemos sermões de qualquer forma, cantemos de qualquer jeito, com aquele negócio, é para Deus mesmo, Deus entende. Não, nada disso. Mas antes de tudo isso, meus irmãos, para que seja recebido tudo isso como aroma agradável ao Senhor, a obediência, ela tem que estar presente. Olha o que as Escrituras dizem. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Saul, ele lá na cidade de Carmelo, provavelmente ali a um monte, ele levanta um monumento de honra para si mesmo. E, meus irmãos, esse ato insolente e arrogante de Saul vai mostrar que ele está tentando se impor no lugar do Deus que é o seu Senhor. Quando ele vai para a guerra, ele faz a coisa como ele bem entendeu. Ele age como se as regras da luta que ele teria que enfrentar fossem dele mesmo. E ele se esquece do Senhor. Se nós olharmos para a história de Israel, quanto da conquista de Jericó e depois da cidade de Ai, nós vamos observar e ver
o acontecido ali. Vão pelas próprias mãos, desobedecem o Senhor e eles são derrotados. Eles vão contra Jericó, não encostam um dedo na muralha, tudo vem abaixo, eles entram e conquistam aquela fortificada e bem protegida cidade. Vão contra uma cidade menor e saem de lá foragidos como cães. Irmãos, que as Escrituras dizem que vitória vem do Senhor. Nós cantamos, né? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Nós devemos nos lembrar que Deus não dá a ninguém a glória que pertence somente a si. Olha Isaías. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. De forma nenhuma, Deus não abre mão, meus irmãos, da glória que é exclusivamente. O rei Saul, uma liderança sem critérios. Ele não tinha critério para governar. Primeiro, a sua paciência. Ele era um líder extremamente impaciente. Saul se demonstra alguém assim, sem paciência. E, meus irmãos, esta é uma das provas que a liderança de Saul era uma liderança conturbada. Samuel havia dito a ele que era para esperar, para que eles fossem até o local devido, oferecessem o sacrifício e recebessem a bênção de Deus antes de ir para a batalha. 1 Samuel 10:8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Tudo muito claro. Foi o que aconteceu? Não. Saul não fez aquilo que houvera dito Samuel. Antes da invasão, eles deveriam oferecer sacrifício a Deus, como tinham feito antes. Capítulo 7 vai mostrar isso. E nós observamos que o maior erro de Saul, então, não foi oferecer o sacrifício, mesmo não sendo ele um sacerdote, mas foi não ter esperado o profeta para receber de Deus a bênção e a orientação de como ele deveria proceder indo para a batalha contra os amalequitas. Na vida de cada um de nós como filhos de Deus, meus irmãos, nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Isso diz respeito a todos os aspectos da nossa vida. Nós somos ansiosos, queremos para ontem. O Salmo 40 diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperar no Senhor, meus irmãos, é ter a segurança, é saber que Deus está agindo e que Deus agirá no momento certo das situações e circunstâncias que nós vivemos todo dia. Nós precisamos aprender isso. E não é fácil. Precisamos aprender a esperar no Senhor. E vemos que o que houve como resultado de todo esse ato de rebeldia, desobediência e tentativa de se impor como Deus nas batalhas que teria a enfrentar, foi a rejeição. A rejeição de Saul aconteceu por causa do pecado que ele cometeu. Ele não deu ouvidos a Deus. E, meus irmãos, toda vez que nós não damos ouvidos a Deus, nós pecamos. Estamos sujeitos a cair. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Duro juízo, meus irmãos. Samuel diz a ele: você foi um nécio, um tolo. Você não quis guardar o mandamento do Senhor, então o teu reino
seria firmado. No entanto, você vai ser tirado desta linhagem, você será tirado do governo desse povo. O que caracterizou, então, essa rejeição? Primeiro, a irreverência com relação à ordem que Deus havia dado. Depois, um voto tolo. Ainda, infidelidade na guerra contra os amalequitas, ele não obedeceu ao Senhor. E depois, meus irmãos, desobediência às palavras que o Senhor houvera dito a ele. Concluindo, na história de Saul, nós aprendemos que, sem restrição nenhuma, nós devemos obedecer a Deus e aos seus propósitos. E nós devemos servir ao Senhor com a totalidade do nosso ser, não só pela metade. Desobedecer um pouquinho é desobedecer tudo. Obedecer um pouco significa ainda continuar em desobediência. Nossa vida com Deus, ela será bem-sucedida ou não, em função daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos diante de Deus em obediência. Ela não será um sucesso por causa das coisas que nós realizamos na igreja ou por causa da bondade que temos com as outras pessoas, meus irmãos. Ela será bem-sucedida na relação de obediência ou não ao Deus da palavra que temos em nossas mãos. E vai implicar em ser bem-sucedido é isso. Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, para não te desviares nem para a direita nem para a esquerda, mas seja forte e corajoso para fazer tudo aquilo que Moisés, meu servo, te ordenou. E terei que ter força e coragem para ser simplesmente obediente ao Deus da palavra, sendo fiel à palavra desse Deus. Então, meus irmãos, nós terminamos aqui. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Nós vamos lá para a história do início. Nós podemos não largar muito bem, mas Deus nos dá a condição para chegarmos bem. Podemos até largar muito bem, mas nos perdemos no meio do caminho e temos tropeço atrás de tropeço pela desobediência a Deus, a sua palavra e a sua verdade. Com Saul, nós aprendemos que rejeição e desobediência são pares unidos que nos levam a uma vida de tristeza, a uma vida de rejeição, a uma vida de disciplina. Então, obediência, meus irmãos, e sujeição é o caminho para uma vida de paz e tranquilidade e de serenidade. Que Deus te abençoe, que fortaleça a sua vida na pessoa de Cristo Jesus. E nunca se esqueça, meus irmãos, rebeldia e rejeição. Rebeldia e rejeição estavam presentes na vida de Saul, mas não precisam estar presentes na vida de nenhum de nós. Que em Cristo Ele abençoe a sua vida. Nós vamos orar. Hoje, dia 4 de setembro, vamos lembrar do nosso país, vamos lembrar da nossa pátria, vamos lembrar desse local onde Deus tem nos colocado para que sejamos sal e sejamos luz. Vamos curvar as nossas cabeças, depois nós vamos cantar um hino, intercedendo pela nossa nação e encerramos com a bênção apostólica. Nosso Deus, o Senhor nos permitiu nascermos nessa pátria. E a Deus, nós precisamos
amar o lugar onde o Senhor nos colocou. Precisamos respeitar, Pai, as nossas autoridades dentro daquilo que não fere a tua vontade, daquilo que não é ato de injustiça. Amado Deus, cuide do nosso presidente, cuide, Senhor, dos senadores, dos deputados, do nosso governador, dos deputados que trabalham com ele, do nosso prefeito, dos vereadores. Cuide, Senhor, da liderança jurídica do nosso país e haja sobre eles. Haja, Senhor, com mão justa. Haja com mão poderosa, Senhor, sobre todos. Estamos orando e intercedendo pela nossa pátria porque queremos, Senhor, que tenhamos um local justo para que todos estejam vivendo aqui e passando menos necessidade, Senhor. Guarde a cada um daqueles que estão passando por dificuldades e use, Senhor, aqueles que mais têm para auxiliar aqueles que menos têm. Senhor amado, vivemos um tempo que parece que estamos naquele tempo em que Israel se desviou do teu caminho, da tua vontade e oprimiu os seus próprios irmãos de nação. Que não façamos isso no nosso tempo. Saibamos respeitá-los, amá-los e tudo isso segundo a tua palavra. Nos guarde, Senhor, e cuide da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta e estão doentes. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus e voltamos para encerrar esse nosso momento juntos aqui. Brasil dos sonhos meus, dirija ao teu destino a mão do eterno Deus, que brilhe em teu caminho a refulgente luz do amor e da verdade, da glória de Jesus. Que o Pai dirija e guarde a vida nacional, nos livre de perigos, pecado e todo mal. A quantos que governam, conceda seu favor e guie em paz o povo nas sendas do amor. Jesus proteja sempre o povo do Brasil e sobre a nossa terra derrame bênçãos mil. A gratidão nos faça erguer o coração em culto fervoroso, em santa adoração. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida, com o seu lar e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.
Amém. Deus te abençoe, Deus te renove, Deus te guarde. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Salmo 119, 4. Os mandamentos de Deus são a vontade expressa dele para nós. Não são meras sugestões, são ordenanças. São nossa única regra de fé e nosso único código de conduta. Não são apenas boas sugestões, mas ordens expressas. Não temos a permissão para obedecê-los apenas quando nos convier. Deus não nos pediu para cumprirmos seus mandamentos, Ele nos ordenou. Ele não ordenou para cumprirmos seus mandamentos descuidadamente, mas à risca. Obediência parcial é desobediência total. Os mandamentos de Deus são as cláusulas pétreas da vida cristã. Observá-los é enveredarmos-nos por caminhos deliciosos. Desobedecê-los é nossa própria ruína. Onde os mandamentos de Deus são desprezados e até escarnecidos, reina o caos espiritual e o colapso moral. Onde os homens escarnecem da santidade ordenada pelos mandamentos de Deus, a família entra em decadência e a sociedade se corrompe. Os mandamentos de Deus precisam ser conhecidos e amados. Eles nos foram dados para os cumprirmos à risca. Precisamos ser zelosos para fazer tudo quanto o Senhor nos ordenou. Não podemos nos desviar para a direita nem para a esquerda. Obediência integral é o que Deus requer do seu povo. E você? Tem observado a palavra de Deus? Tem obedecido os preceitos divinos? Simplesmente obedeça.